Na Trilha, o podcast que descomplica o complicado. Salve, salve, natrilheiros e natrilheiras! Sejam todos bem-vindos ao Bate e Volta. Um episódio, uma atração adicional que a gente tem aqui na programação do podcast Na Trilha. Eu sou Renan Cirilo Alves, estamos iniciando aqui a primeira gravação do ano de 2022 de uma maneira meio que extraordinária, mas fácil e necessário. Juntamente comigo aqui eu tenho a doutora Carolina Faustini, estou aqui mais uma vez para poder contribuir, acho, né? Com certeza. E também, remotamente, temos aqui duas participações, dois parceiros diretamente de Minas Gerais. Luiz Gadeto. E diretamente de São Paulo, Luciano Fernandes, editor de conteúdo da revista Blog Escalada. E para você que ainda não conhece mais os nossos conteúdos, vai lá em vcnatrilha.com.br e lá você vai conhecer todos os nossos programas, os nossos tipos e atrações. Também estamos lá no YouTube, youtube.com/natrilhapc, no Telegram, Na Trilha PC, nas redes e nas mídias sociais, todas elas Na Trilha PC. E o que acontece? Você que está ouvindo esse programa agora, a gente está lançando ele praticamente de uma maneira inusitada, que é o quê? O Na Trilha, a gente não tem o costume, a gente não tem a prática de gravar assuntos que a gente chama de assuntos da onda, né? Assuntos que estão no hype, até um termo que o Gadeto falou que eu já, Renan, eu não gosto de gravar de muito dessa coisa do hype, não. Só que, Luciano, o ano de 2022 começou agitado, né? Tirou o Luciano das férias. Bastante. A gente tava com um plano de ficar mais nas férias, tirou das férias. A gente não pode ficar alheio às coisas que estão acontecendo, né? 2021 foi um ano difícil, né? Desafiador em muitos aspectos, e 2022 também não está sendo diferente. Porém, como eu falei, a gente não tem o costume de gravar assuntos que estão na moda, né? Ou assuntos, pauta quente, né? O que a gente chama isso? O assunto quente é aquele que é tratado na hora, um atropelamento, uma coisa que está acontecendo naquele momento. A maioria, se não 95% dos programas do Na Trilha, Bate e Volta e Na Trilha principal, são para tratar assuntos mais, né, abrangentes e atemporais, é o que a gente chama. E o Na Trilha Bate e Volta também tem esse viés. Mas o que acontece? Não tem como a gente não falar, né? Eu convidei o Gadeto, né? Tá todo mundo curioso, que ele tá rodeando. Não, quem viu aqui o assunto, quem baixou o episódio já sabe já, né? A gente tá falando aqui sobre a questão do ego, como que pode atrapalhar as nossas atividades, não só como imprensa, que é o caso do Luciano, não só como profissional, que é o Gadeto, e até mesmo geradores de conteúdo. Como que o ego atrapalha tudo, né? E aí, contextualizando ainda mais, o ano de 2022 iniciou, né? Nós eu soube pelo menos lá no grupo do Na Trilha, que os ouvintes começaram a mandar lá várias mensagens mostrando o tal do coaching que levou 32 pessoas, que eram para ser 70. É isso que eu ia falar, levou 32 não, ele levou 70 e tantas pessoas e sobraram 30. Pois é, ele levou 70 pessoas e aí 32 foram ali incentivadas por ele, embora ele diga que não, mas tem vídeo mostrando isso, né, que ele incentivou de fato. Vídeo dele incentivando as pessoas e, de certa forma, coagindo. Eu acabei falando aqui, eu soube lá pelo grupo Na Trilha e do Telegram. Eu queria saber de vocês dois, Gadeto e Luciano, como é que vocês tomaram acesso a essa informação? Como é que chegou para vocês isso? E de primeiro impacto, como é que foi a reação de vocês? Queria começar com o Gadeto. Como é que foi para você isso, Gadeto? Cara, eu acho que foi pelo Instagram, né? A grande maioria das pessoas, e foi justamente pela autodivulgação do cara. Nas redes, né? Na rede do Instagram, as minhas linhas de contatos, o cara apareceu lá e eu falei, cara, que coisa estranha que é essa? E aí, a primeira reação é essa, né? Coisa tosca, cara. Tipo assim, como assim, velho? Aí fui vendo os stories do cara e, assim, realmente, o cara usou a liderança dele para levar pessoas num lugar que, na hora, no momento, né, o clima, enfim. E isso me deixou assim, velho, só pode ser zoeira.
Eu, quando eu tive acesso, eu fiquei muito surpreso. Eu acho que surpresa é a palavra que pega todo mundo, assim, né? O resgate foi pedido às 3 horas da manhã. Então, quando era 8 horas da manhã, que eu tava lá em Florianópolis, levantei de manhã pra minha caminhada na praia, tá vendo uma vidinha de manezinho lá na praia, né? E aí, um bombeiro mandou, um pessoal lá do meu contato lá, dos bombeiros do Marins, mandou pra mim uma mensagem, ó, estamos realizando um resgate na montanha. Beleza. Mas o pessoal foi com chuva. Nossa, você nem imagina. Tem um grupo de 30 pessoas. E o Gadeto pode confirmar, 30 pessoas no Pico dos Marins é vazio, porque é um lugar lotado. Mais uma vez, um sem noção foi. Né? Chegou à noite, eu vi a notícia de que uma pessoa tinha guiado 30 no Pico dos Marins. Aí eu olhei aquilo, nossa, que absurdo. Já começa a ficar estranho, né? Começou a ficar estranho. E desliguei, não tava olhando o grupo de WhatsApp nem nada, porque tô de férias, né? Aí, acordei o dia seguinte, tinha uma notícia de um concorrente escrevendo que não, um coach espiritual... O lá do Alta Montanha? Não, coach messiânico, né? Você disse o nome, eu não conheço esse site. É concorrente dele, mas é parceiro nosso aqui também. Não conheço esse site. E aí eu não prestei atenção, não, viajei aqui. E aí eu falei assim, não é possível. Não é possível, li errado. Eu pensei, um episódio do Porta dos Fundos. E aí, essa pessoa, a qual o Renan não tá deixando eu colocar nenhum adjetivo, ele fez uma notificação extrajudicial para um grupo de rede social, alguma coisa assim. E eu já falo agora que é o grupo Trekking Estilo de Vida _oficial. É o grupo que foi notificado, eu também vi essa notificação. Carol, na condição de advogada que ela também viu essa notificação. Tinha algum peso aquilo ali, Carol? Então, a notificação foi mais uma questão de intimidar, né? Porque ele colocou os vídeos e ele disponibilizou publicamente todo o material que todo mundo assistiu. Ninguém ficou divulgando coisas dele que ele não tivesse dado autorização, vamos dizer assim, público, porque foi né? ele que colocou público, né? O Instagram dele é público. Tá, então aquilo ali não tinha muito o que intimidar, senão apenas o fato de ser uma intimação. Uma tentativa de intimidar com advogados talvez renomados, não sei quem eram os advogados, eu não me recordo o nome, Tá. Para um grupo pequeno que pudesse se sentir acuado e não falar ou não fazer mais. Agora entra um caso aí. Eu, se recebo uma notificação dessa, pelo fato de ser casado contigo, talvez não teria tanto medo, né? Ou ficaria com tanto preocupado, mas, Gadeto, se você recebesse uma notificação dessa por uma postagem que você fez, você ficaria com esse medo também? Como é que seria para você isso? Ou você daria risada? O Luciano eu sei que daria risada, né? Mas você... Não, já aconteceu. E aí? Eu ficaria tranquilo, bicho. Eu procuraria o autor da notificação e iria conversar. Eu já recebi algumas notificações relacionadas Só que a atividade minha de trekking... Bom, o cara se posiciona, né, com a notificação dele, mas assim, eu acho que não precisa ficar desesperado, né, achando, putz, vou ser processado. Igual a Carol falou aí, o cara tem o perfil público aberto, né, ele mesmo publica os vídeos e as fotos se expondo. Então, assim, bom, sei lá, talvez um direito de imagem aí depois, mas eu ficaria bem tranquilo, cara. Mas depende muito, né? Se a pessoa fez corte, se não fez corte, o que foi que aconteceu. Então, é tudo muito individualizado, esse tipo de análise, né? Mas a notificação não tinha nada muito complexo, não. Era bem simples. Inclusive, desafio também a notificar na trilha por conta disso. Inclusive, assim, Pablo Marçal tá aqui, falei o seu nome. Se quiser ter o direito de resposta, é lógico. Não, ainda vou deixar claro que se notificar o Renan e não falar com a gente aqui, vou aceitar, lógico que eu quero. Quero ouvir. Se notificar o Renan e não notificar, eu vou ficar ofendido. Como é que é? Se notificar o Renan e não me notificar, eu vou ficar ofendido. Vamos lá. Fala, Gadeto. Vai aproveitar? Pô, eu também convido o Pablo Marçal a subir uma montanha comigo num dia bem especial. Olha. Claro. Só. E assim, eu não vejo esse convite do Gadeto como uma intimidação, mas é de fato que ele tenha uma real experiência do que é uma vivência na montanha. Porque isso aí, o Gadeto, eu conversei muito com a Carol, falei, puxa, olha só o que está acontecendo aqui. Eu acho que é o momento da gente parar e analisar que
o Na Trilha, o Blog Escalada, o próprio Gadeto também está gravando podcast, mas está lá nas redes sociais dele. Tem tanta gente falando tanta coisa bacana em termos de instrução, em termos de informação e até mesmo de entretenimento, e isso não chega, né? E foi até um ponto que o próprio Gadeto colocou, né, Gadeto? Renan, isso aí não vai chegar para quem precisa ouvir. Não, eu falei com o Renan o seguinte, a questão de posicionamento. Eu não me posicionei em redes sociais porque, cara, o meu posicionamento com relação a boas práticas de ambiente outdoor, o meu público já conhece, sabe? Então, eu me posicionar não vai mudar para o meu público. Eu acho que, assim, deve haver esse posicionamento, mas, porém, quem tem que ser atacado é o público do cara, que são 2 milhões de pessoas. Chegar para eles, né? São 2 milhões de pessoas. E eu queria fazer um parêntese aqui, se Renan só no me permitir. Instagram. E só quando o Gadeto diz atacada, no sentido de ser alcançado, tá, gente? Porque, nossa, como a intenção desse programa aqui, que a gente alcance o maior número possível de pessoas, isso não pode ser deturpado, né? Porque a gente tem tomado... Não é atacar ninguém, a intenção aqui não é atacar ninguém. E eu queria fazer um parêntese, assim, se você me permitir, porque, assim, não dá para falar desse assunto sem dizer que porque você falou assim, eu desafio ele a fazer uma subida de montanha comigo, né? Para ter uma experiência com segurança, para ver um visual deslumbrante, enfim, para ter uma experiência bacana. Mas a gente não pode esquecer que ele vendeu a possibilidade do pior dia da sua vida, do pior ano da sua vida. Só que ele colocou a vida das pessoas em risco para provar esse pior dia, para provar esse pior ano. E isso é que foi irresponsável. A montanha, a natureza, ou qualquer coisa que seja, que vocês falam aqui, os 3 falam o tempo inteiro, não dá para brincar com isso. Vai brincar dentro de uma sala onde você tem o controle sobre as coisas que acontecem. Se der algo ruim, você consegue controlar. Na natureza, vocês não têm o controle, nós não temos o controle, ele não tem o controle. Então, ele levou pessoas para um ambiente que o controle não era 100% dele, para fazer uma coisa que ele se propôs a fazer. É isso que ele respondeu para todo mundo. Não, mas as pessoas compraram comigo o pior dia da vida delas. Mas assim... E eu entreguei, entendeu? Assim, não, mas aí o ponto... Mas aí o ponto não é nem somente esse, Carol. O que mais me chamou a atenção não é o fato de ele ter vendido essa má experiência como algo glamuroso, romantizado. O que mais me chamou a atenção foi o fato de ele ter ignorado as orientações dos guias que ele contratou. E quando ele faz isso, e nós vamos gravar um outro programa falando disso, né, vai ser um episódio mais robusto, né? De novo, para quem está ouvindo a gente aqui, a intenção desse episódio é marcar que nós somos contra, ou que eu sou contra o que aconteceu, e repito que nós somos. É o sentimento do Gadeto, é o sentimento do Luciano. Ele já fez vídeo falando disso, com palavras mais até expressivas do que a gente está falando aqui, mas a gente quer trazer aqui um sentimento de que o que aconteceu é errado, foi errado, na nossa opinião, na minha opinião. Você ir sem segurança para um ambiente que você não tem o controle dos riscos é muito complexo. Você levar pessoas, gente, são vidas. E esse outro programa... Podia ter dado tudo errado. E se tivesse dado tudo errado, ele ia responder por um homicídio, seja doloso ou culposo, sei lá o quê, mas ele ia responder. Vai que, entendeu? Ele não tinha esse controle. Nós vamos gravar um outro episódio para falar disso, né? De maneira mais detalhada, e eu convido até, de novo, Carolina, para estar junto com a gente aqui e detalhar coisas que não podem, coisas que não devem e coisas que é contra a lei. É o seguinte, se ele realmente fosse um coach, aquilo que ele não é, e é fácil provar isso, ele deveria ter estudado em algumas escolas de coach, e é conhecido um dos casos sobre coaching do norte-americano James Arthur Ray, que ele fez um evento desse de coaching, que a pessoa tinha que ficar numa tenda cheia de fumaça, no calor do deserto, tudo e não sei o quê, e nessa experiência dele morreram 3 pessoas, e ele teve que responder judicialmente por isso e foi preso. Hoje, ele é considerado um pária dentro do universo do coaching do mundial. Então, é muito fácil
romantizar isso, né? Dizer, não, deu tudo certo, foi tudo bem, né? Dos próprios integrantes da equipe do bombeiro disse que foi uma das ações mais terríveis, uma das piores ações que eles fizeram lá no Pico dos Marins, que é o maior de São Paulo, né, Luciano? Você gravou com o Redi também? É o maior pico, é o ponto alto do estado de São Paulo. Isso. Tem uma pessoa que falou que era o pico a Pedra da Mina, mas o pico da Pedra da Mina não fica no estado de São Paulo, ou seja, não é de São Paulo, né? Sim. Só o pezinho do pé da mina. O pico é o Pico dos Marins. A própria equipe de bombeiros disseram, né, que foi horrível e tal, e ele colocou nas redes sociais dele, né, no Instagram dele, de que chamou o bombeiro por precaução. Ninguém chama bombeiro por precaução. Não, olha só, bombeiro não trabalha precavendo, precavendo que fala? Ele não atua por precaução. O bombeiro ele só vai quando o fato já está consumado e que precisa resgatar com risco eminente. Eles não fazem atuação antes da coisa acontecer. Eles não disponibilizam. É igual você ligar para o SUS, para a ambulância do SUS e falar assim, talvez eu passe mal, vem aqui porque pode ser que eu passe mal. Não, a ambulância não vai. A triagem ali, ele fazem uma série de perguntas ali que vão identificar se de fato está necessitado ou não. Agora, Gadeto, como é que você lida em situações assim? Você tem algum exemplo? Não precisa citar nomes e, de fato, nem pontuar muito para não ficar fácil de identificar, mas você tem algum exemplo de clientes assim que resolveram assumir por conta própria os riscos de alguma atividade? Um exemplo clássico, velho. Eu guio na travessia, a Varamato guia na travessia clássica Lapinha Tabuleiro. Uhum. A Cachoeira do Tabuleiro é a maior de Minas, né, com 273 metros de queda livre. E a gente vai bem no topo, né? Você tem a cachoeira aqui, a gente vem na pontinha dela aqui, né? E dá para ver direitinho. Lá não tem nenhuma faixa de segurança, não tem nada que te impeça de pular ou de cair. E o clássico selfie, né, cara? Então a gente está falando de ego e... Pessoa que sempre quer ir mais longe, né? Mais próximo do limite. E assim, um dos meus maiores pesadelos é quando eu chego lá no topo, eu passo um briefing para a galera, explico, olha, não vai na ponta, não tira selfie na ponta, mas sempre tem pessoas lá na pontinha querendo aparecer e tirar o selfie. Isso aí é um dos terrores, cara. E com relação à montanha, a subir pico, eu já tive que cancelar várias expedições, várias incursões comerciais nossas, onde o cliente paga para chegar lá no cume. Mas eu não prometo o cume. E já tive que cancelar várias vezes, tive que retornar. Conta de mau tempo, más condições de... E sempre tem aquela pessoa que, fica brava, fica puta, mas depois entende, sabe? Eu acho que o maior problema é quando o líder do negócio, o líder daquele grupo, o cara que está sendo pago para isso, é o mais sem noção de todos. Ele deixa de ser uma referência para ser um mecanismo de suicídio coletivo, sabe? O cara vai lá na aposta, ele conseguiu vender o peixe dele, que foi o pior dia para aquela galera do ano, mas esse peixe dele poderia ter saído bem caro, sabe? Então ele teve um sucesso na empreitada dele de vender o produto. Mas assim, experiência é isso mesmo. Muita gente quer fazer, quer chegar, quer se desafiar. O se desafiar faz parte. Eu acho que você falou uma coisa que dá para a gente dar uma reduzidinha e pegar só essa sua fala. O líder é o cara que está responsável por fazer com que essas pessoas ou elas sigam ou elas recuem. Porque se você contrata uma empresa ou uma pessoa, ou mesmo que não contrate, não pague para aquilo, mas se monta um grupo e tem um líder e aquele líder fala, vem comigo, a pessoa vai confiar no que aquela pessoa está falando. É o referencial. Entendeu? Eu me lembro quando a gente... Tem tempo que a gente não vai, mas quando a gente ia muito ao Pico da Bandeira, sempre tinha um grupo, e o Renan sempre que organizava mais esses grupos, porque ele gosta muito de ir para lá. Então, tudo que ele falasse ali, as pessoas iriam acreditar, porque ele tinha experiência, ele vai várias vezes, já tinha ido várias vezes, e continuou indo depois disso também. Então, tinha muita experiência naquele local, e ele que tinha montado aquele grupo. Não era comercial? Não era entre amigos.
mas ainda assim ele era o cara experiente. Então, se ele falasse, gente, tá tudo bem, vamos seguir, todo mundo ia atrás. Então, eu acho que o líder é a peça fundamental, é a peça importante nessa história de colocar a segurança em primeiro lugar, de colocar o conhecimento, de colocar a prática do negócio, porque você fazer pela primeira vez e levar um monte de gente... A gente não sabe se era a primeira vez dele lá, né? Mas, enfim... Tudo bem, eu não tô falando dele, eu tô falando do líder, né? Tá. Ele fazer pela primeira vez alguma coisa e sair carregando uma multidão, não dá. Não era a primeira vez dele. Não era, né? Não. Pois é. Então, assim... Mas, assim, ô Gadeto, você já teve algum caso? Eu já tive, tá? De gente que resolveu ser independente do grupo. Você já aconteceu isso alguma vez contigo? Você falou, olha... essa atitude aqui, ou esse caminho, eu não vou seguir, ou a direção é que você não faça isso, e a pessoa resolve assumir e fala, não, deixa que eu faço. Já teve alguma situação assim, Gadeto? E como é que você lidou com isso? Nunca tive, cara, porque a regra é clara, isso está até em contrato, o cara assina um formulário lá e tudo mais. O cara está sobre as pessoas que estão guiando ele, sobre a responsabilidade dos guias. Então, comigo, por exemplo, eu já tive pessoas que, né, sei lá, não aceitaram aquela decisão, mas, cara, a decisão é minha, você tem que acatar, você está me pagando por isso, nós somos uma equipe, nós somos um grupo e a gente vai andar junto. Nunca tive problema nesse ponto do cara chegar e tomar outro rumo. Eu já tive problema de desistência de meio de caminho, mas aí o guia que estava com a gente ia lá, descia com o cara até, retornava... Só desassistida, né? Não, mas assim, independente de quem estiver guiando, a pessoa que está guiando, né, a equipe, não é nem um guia apenas, mas vamos falar, a equipe lá que está organizando aquilo, que está responsável pela segurança, pela vida de cada um, ela quem manda, né? Um simples participante não tem essa do cara chegar e, sei lá, sair fora. Mas, por outro lado, é o seguinte, a autoridade desse cara, né? Isso é um problema, porque se ele é um cara incompetente, um cara inconsequente, aí a coisa fica feia, né? Uma coisa é você ter noção de que, putz, a gente vai conseguir alcançar ali no topo, a gente vai passar por algumas intempéries, sei lá... Mas é possível, né? Mas é possível. E a outra é o seguinte, vamos lá para cima, tá chovendo, tá caindo um raio, mas Deus vai nos proteger e a gente vai voltar são e salvo. Se não der certo, eu tô chamando aqui o bombeiro para descer com a gente, porque se alguém tiver algum problema, o bombeiro já tá aqui pronto. Então aí... não dá. E assim, só trazer um exemplo aqui de maneira rápida, em uma das oportunidades que eu estava conduzindo grupos comerciais de rapel, né, em uma oportunidade, um camarada, ele queria, de todas as formas, virar de ponta cabeça, né, que é o pessoal fazer o rapel invertido. E em um outro programa a gente vai falar disso, né, mas existe equipamento adequado para isso, aquela cadeirinha comum que são usadas nos roteiros de rapel comercial, aquilo não é para virar daquela forma, ficar de ponta cabeça, e o cliente, ele queria, de todas as maneiras, virar de ponta cabeça, deixa eu virar. E eu falando, não vai, e ele falou, eu vou virar, até que eu cedi, falei, tá, então vira, então, você é responsável, né, e de maneira errada, não é que eu autorizei, eu me eximi da responsabilidade. Mas que não exime, né? Mas que não exime. Só de boca ali. Então, quando o cara... Se acontecesse alguma coisa, você tá lascado mesmo. Quando o sujeito, né, o camarada lá, era um homem que fez isso. Quando ele desceu, né, que tava no rapel negativo lá, que já não tinha mais contato visual comigo, estava sob a responsabilidade do condutor auxiliar, o segundo lá, o da segurança. Quando ele virou, o camarada travou a corda, o segurança. E ele tentava descer, tentava descer e não desceu. E aí, quando ele desceu, ele ficou bravo, poxa, você não deixou descer. O ponto é o seguinte, o cara não desceu, não conseguiu fazer o roteiro de ponta cabeça, mas ele virou, e aí veio a instrução para mim, né? Falei, olha, não, você não deveria ter deixado o cara virar de cabeça para baixo. Se ele continuasse insistindo, era para você excluir ele do grupo. Por quê? Ele desceu e tá vivo. Agora, digamos, aquela porcentagem de 0,00% lá, de 1%, digamos que ele, ao virar, a cadeirinha escorrega pelo corpo dele e ele cai e morre. Como é que você vai provar que ele assumiu o risco? Então, a responsabilidade
sempre é do guia, Sim. né? Então, por e isso, só lembrando aqui, porque o guia comercial ele tem um credenciamento, né? Que a gente está falando do coaching, ele não precisaria ter nenhuma carteira de guia, porque ele não é guia. Agora, os guias comerciais, quem trabalha com turismo, precisa ter uma certificação, uma carteira. Aí, a questão da legalidade é outro ponto também que a gente vai tratar no segundo programa que nós vamos gravar. Mas essa questão legal, ela é muito delicada, né? Não é só legal, né? É questão de vida mesmo, porque você pensar no outro, né? Mas o ponto mesmo que a pessoa fale assim, Carol, não, eu tô assumindo um risco, mas ela tá assumindo um risco de alguma coisa que ela não conhece. Mas o ponto que eu quero trazer aqui é o seguinte: enquanto alguém ou enquanto ninguém for processado por alguma imprudência como essa, a gente não vai ter casos para ter como base. Sim. Né? É importante que existam que exista essas questões, porque a gente só vai saber se vai... a gente só vai dar importância disso quando tiver alguém processado, ou quando alguém for processado ou preso. Condenado, né? E condenado por conta disso, né? Aí sim a responsabilidade seja aplicada e devidamente aplicada. É algo surreal, né? E você, ouvinte, que está ouvindo esse programa aqui, colabore para que esse programa chegue em pessoas que ainda não conhecem esse lado, né? Pessoas que, tudo bem, tá tudo certo. Porque hoje mesmo, eu conversando em uma reunião, aí a questão da bolha, né? Onde que as coisas atingem o algoritmo e tal, das mídias sociais. E aí eu falei, você soube do caso do coach que levou pessoas para a montanha e ficou preso lá? Não soube. E isso é comum, né? Por quê? Aí a questão da bolha onde chega. Pra gente chega, pro Luciano chega, pro Gadeto chega também, mas para muita gente isso não chega. Então você que está ouvindo, você que está assistindo a gente, colabore fazendo com que essa mensagem chegue em quem ainda não conhece e que pode ser impactado por um camarada desse. Fala, Luciano. Eu acho que um ponto importante, rapidinho, Luciano, vou deixar você falar, porque a gente fala pra caramba aqui todo mundo, que é mais um recado mesmo que eu acho que a gente veio aqui dar e a questão do ego, gente, precisa ser ponderado as coisas, não é simplesmente o que eu quero, o que eu gostaria, e botar isso na frente e falar, é meu sonho, minha vontade, tem muito mais coisa por trás disso, principalmente quando a gente fala da natureza, quando a gente fala de outdoor, ter muito esse cuidado. Vai lá, Luciano, manda ver. Eu queria aproveitar para repetir o que eu falei no podcast que eu gravei ontem, no papo de redação que eu gravei com o Redi aí do podcast Na Trilha. Para as entidades que representam ou deveriam representar o montanhismo, emitirem uma nota de repúdio, emitirem uma opinião ou até mesmo entrar com um processo contra essa pessoa, porque isso foi extremamente sério. A CBME divulgou uma carta ontem que ela chega assim... Eu não encontro um adjetivo bonitinho igual o Renan gosta, então não vou nem falar, mas ela deixou muito a desejar. Muito a desejar. Aquilo não é representar os montanhistas. Aquilo é ficar passando pano sem querer se comprometer com nada. E é por isso que ninguém mais, ou poucas pessoas querem fazer parte, porque não está representando ninguém. E queria também pedir para o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, seja do Rio de Janeiro, da qual tem residência essa pessoa, do Ministério Público de São Paulo, onde está o Pico dos Marins, ou até mesmo federal, para que leve adiante e faça um processo em cima dessa pessoa, a qual já tem um processo por obrigar os funcionários a trabalharem sob condições não adequadas durante o Covid-19. Nós, Na Trilha, não deixaremos isso entrar no esquecimento, né? Existem várias situações e que... E a gente vai exemplificar sempre, quando for falar de alguma coisa, vai usar de exemplo. E eu conto muito com a sua audiência, conto muito com a sua participação, aliás, eu conto muito com você que está assistindo a gente, que está ouvindo a gente aqui, para ajudar a fazer esse barulho, porque, somos um grupo pequeno, somos, sei lá, o nosso tamanho, mas enquanto a gente não se posicionar, enquanto a gente não tomar partido disso, né? Isso vai sendo propagado e nós não vamos deixar. Eu acho que o que você falou de chegar às pessoas que não estão na nossa bolha, né? Exatamente. Porque o nosso ouvinte é um ouvinte de nicho. Você que está nos ouvindo, você está aqui porque você gosta, que você já entende a nossa linguagem. Mas outras pessoas que não ouvem isso com frequência,
não chega essa informação, né? Eu brinquei com o Renan porque eu fui fazer a pesquisa do Pablo Marçal no meu Instagram para ver o perfil dele, que eu nunca tinha visto, eu não conhecia ele, e agora eu recebo todos os patrocinados. Caraca, eu tô muito brava. Todos os patrocinados dele chegam para mim, porque eu fiz uma pesquisa do nome dele. Olha agora só que loucura. Ele entendeu ela como público-alvo dela. Entende? Então, assim, você faça chegar esse programa em outros públicos para que todo mundo ouça essa mensagem. Um comentário que foi muito comum, né? Não sei se vocês viveram durante a ditadura, mas era uma história muito comum, que levaram o fulaninho da minha rua e eu não disse nada. Levaram o meu vizinho, eu não disse nada. Levaram o Beltraninho da rua, eu não disse nada. Aí, quando me levaram preso injustamente, não tinha ninguém para me defender. Uma coisa que o Redi fala muito: vão esperar quantas pessoas morrerem para que algo seja feito, né? Ou vai ter que morrer gente para isso acontecer, para ter alguma ação. Então, não deixem, gente, não deixem isso. Se cair no esquecimento. Tem que ecoar, porque assim, falando que eu e o Renan estávamos conversando sobre a parte jurídica e tal, né, as questões legais, a gente não tem, a gente não vê isso na justiça, as pessoas não entram contra, né, as pessoas que estavam lá com ele e que se sentiram lesadas, que se sentiram, que sofreram algum dano de alguma forma, normalmente tem medo, não entra, acha que a culpa foi delas, que elas que assumiram, que elas que aceitaram, e aí não vai para a justiça. Então tem que ecoar. Não que eu estou falando aqui que as pessoas têm que entrar na justiça contra ele, não, tá? O que eu estou dizendo o assunto precisa ecoar, porque se a gente for esperar que isso chegue na justiça e que a justiça resolva esse tipo de situação, vai demorar muito tempo. A gente tem que agir antes dessas coisas chegarem. Né? Eu vou trazer um outro exemplo aqui. Depois do que aconteceu, que começaram todas as casas a tomar cuidado com espuma anti-chamas, casas noturnas, casas de shows. Depois da Boate Kiss. Um caso emblemático, que aí marcou e agora sim virou regra, alvará de bombeiros e tal. Então, será que vai precisar morrer um grupo de montanhistas por uma irresponsabilidade dessa? Espero que não. Não queira que isso aconteça na nossa família, não queira que aconteça na sua família e não quero que aconteça na minha família, porque a responsabilidade é algo inerente a esse programa, a essa linha editorial. Então eu quero agradecer, Gadeto, por esse pequeno tempinho que a gente teve aqui, por sua participação. Sei por que foi importante que você esteja aqui, e até o Luciano, porque é uma questão técnica, a Carol está aqui, a criação de conteúdo, eu e Luciano e Gadeto, mas tem a vivência prática, eu já tive muita vivência prática também do montanhismo comercial, e o Luciano também um veículo de imprensa assim como eu. Então, Gadeto, obrigado aí pelo seu tempo e faça aí suas considerações finais. Obrigado, Renan, obrigado, Carol, Luciano. Bom, é isso, eu acho que sim, tem que ser falado sobre esse tipo de atitude. E eu acho que tem um grande exemplo que esse cara pode dar pra gente. Um grande exemplo. Não faça igual esse cara. Né? Não siga o exemplo, né, de pessoas como essa pessoa aí. Enfim, eu acho que foi uma coisa atípica. Eu acho que isso não vai acontecer tanto. Tomara que não vire modinha, coaching, levarem pessoas para as montanhas, né? Mas, assim, só para também deixar meu posicionamento aqui, eu acho que o papel importante aí são as federações, né? Igual o Luciano falou. E aqui no Brasil a gente vê muito isso, cara. Federação, clubes de montanha. Eu acho que tem que ter uma atuação maior dessas entidades, né? Tanto quando acontecem coisas que queimam, né? Esportes no geral aí vamos colocar federações de montanhismo, então beleza. Esportes de montanha, né? A gente vê muito essa questão de dar uma passada de pano ali ou se ausentar. A obrigação não é do guia, do Luiz Gadeto, se posicionar. Eu acho que o principal são as federações, são essas entidades que representam os esportistas e os praticantes, né? As associações, né? Isso, e se posicionarem de maneira, assim, contundente e clara, né? Mas, enfim, obrigado aí pelo convite. Estou sempre às ordens para participar e contribuir com o Na Trilha. Luciano? Eu gostaria de repetir o que eu já falei para todo mundo do prédio aqui onde eu moro, que é o seguinte: a gente vive num período aqui do Brasil muito esquisito, em que várias pessoas, não somente mas várias pessoas estão tomando decisões
tão estapafúrdias como se estivesse testando a sociedade até onde ele pode ir antes dele ser punido. De você revelar nome de menor de idade que é estuprada, de você revelar nome de médico que vota na Anvisa, de você cada vez mais abusar, de você fazer discurso do Hitler num vídeo sobre educação. Vão testando até onde chega o limite de dos passadores de pano. Não, ele é assim mesmo. Não sei o quê. Não, mas não sei o quê. Não, ele foi. E eu vi em grupos de WhatsApp as pessoas, não vamos falar nisso não, porque não vai dar ibope pra ele. Vale a pena, né? Aí ele vai, faz de novo, aí ele vai levar, não vai ser 30, vai ser 40, aí vai ser 50, aí morre, aí quando morre vai fechar esse lugar, vai fechar outro, vai fechar fulano, e você que se omitiu, você vai ficar sem o seu lugar de trekking. Não dá mais pra gente ficar se omitindo com gente sem noção. É exatamente isso. O nosso recado é esse. Não dá para ser omisso. E quero aqui repetir as palavras dele em vídeo, né, que tá lá no G1, o recado que ele dá para quem tá, ou seja, o recado que ele dá pra gente. Quem tá incomodado, vá cuidar da sua vida. Eu estou cuidando sim da minha vida, e ele não cuidou da própria vida quando ele fez isso. Ele não teve responsabilidade com a própria vida dele e com as pessoas que ele incentivou a seguir. Então nós na trilha, nós estamos cuidando sim da nossa vida e trazendo informação para que vários indivíduos, ou que pelo menos quem acompanha a gente, possa cuidar muito bem, não só da própria vida, como muito daqueles a quem ele ama. Então, fica aqui... Posso terminar com uma frase de efeito? Não. Então, fala, o que é? Falar para ele o seguinte, que todo corpo que tá lá deixado no Everest era um montanhista que se achava mais especial e motivado a chegar ao cume. Sim, exatamente. Que o ego deixou lá, né? O ego ficou lá. Então, trazendo aqui até um termo que o próprio trekking oficial, né? O perfil lá, trekking estilo de vida .oficial, eles colocaram lá o egoturismo. Vamos acabar com esse egoturismo. Então é isso, eu não vou nem fazer aquele ritual de encerramento, eu acho que passamos muito do tempo aqui, então eu quero agradecer você, ouvinte. Quero agradecer você, ouvinte. Nós vamos gravar um outro programa para falar disso. Então compartilhe, faça esse programa chegar em quem precisa chegar. Vai lá nas nossas redes sociais, @natrilhapc, e no nosso grupo de Telegram, t.me/natrilhapc, participe conosco lá. Um grande beijo, até a próxima e tchau. Tchau. Faça desse podcast a sua aventura. Esse programa foi produzido e editado por Na Trilha, podcast Transmídia.